Então, para a gente aprender um pouco sobre limpeza de dados, eu vou dar um exemplo para vocês com uma base de dados famosa, tá? É uma base de dados chamada E-commerce Data, que são transações reais de uma loja do Reino Unido de 2010, 2011. Essa base de dados, pessoal, está em livro de ciência de dados, está em todo lugar, porque é um dataset bem legal para a gente pegar alguns conceitos do que são dados sujos e como limpá-los, tá? Então, na prática, são dados reais, tá? São dados reais. Então, é como os dados do mundo real chegam para a gente. Caótico, imperfeito. Pessoal, se vocês receberem dados de qualquer lugar, pode vir do banco de dados de vocês, que vocês fizeram. Sempre dê uma olhada nesses dados, sempre verifiquem, porque sempre pode ter um monte de problema nesses dados, tá? Então, alguns exemplos do que aparece nesse dataset. Vai ter dado faltante, cara, vai ter um monte de transação, tipo assim, ele vai ser sobre compras numa loja. Várias delas não vão ter o ID do cliente, ou seja, eu não posso contar com identificar o cliente individualmente, eu vou ter que resolver isso de alguma forma. Vai ter também valores, inesperados, valores num intervalo errado, tá. Por exemplo, quantidade negativa, preço unitário igual a zero, e também vai ter inconsistências. Por exemplo, um produto com um código vai ter 2 descrições diferentes. Cara, isso é dados reais são um inferno, pessoal. Dados reais, eu já tive casos que eu tô trabalhando e falo: "Pô, tem essas tags aqui", você lembra que é tag quando você bota umas palavrinhas que descrevem? Aí o cara fala: "Cara, não usa essas tags não, que essas tags são preenchidas na base da loucura", tá. Então, agora eu vou sair do slide, vou entrar no Pandas, tá, usando o Colab do Google, tá. Então, para quem não sabe, o Google tem uma parada chamada Google Colab, né, eu posso vir aqui, colab.research, apareceu umas coisas muito loucas aqui. Hã, deixa eu ver aqui. E dentro do Colab você pode abrir um notebook novo, deixa eu ver que tá estranho porque tá com pronto. Você pode abrir um notebook novo aqui, que tá cortado, por isso tá estranho. Vai ter um abrir notebook. Abrir notebook e abrir o notebook que tá aí no Colab Web, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é um notebook Jupyter, né, eu tô cortando aqui o supérfluo do Colab, que ele tá lá no Colab Web, tá? Aqui, para pegar os dados que a gente vai rodar, você tem que clicar aqui no link para os dados, que vai abrir aqui o Kaggle. Aí tem um botãozinho de download aqui, tem que fazer um login e você consegue baixar os dados para rodar isso aqui, tá? Então vamos lá, a gente tá aqui nessa. Esse notebook, ele é meio que o texto que eu usei para fazer os slides, tá? Então vamos lá. Mostrar rapidamente limpeza de dados com um dataset de e-commerce. Então vamos mostrar aqui o código parte a parte. Então, primeira coisa, deixa eu aumentar aqui para ficar legal para vocês verem. Porra, tá cortando, né? Deixa eu ver. Opa. Tá, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Quem sabe faz ao vivo. Pronto, pronto. Aí vai ficar no tamanho legal. Então, ó, esse é o Pandas, que é a biblioteca principal que a gente está usando, tá? Tô usando NumPy também, Seaborn para plotar, tá? Tô carregando aqui. Se o arquivo aqui do lado no Colab, ó, eu tenho esse cara aqui, são os arquivos que estão aqui. Você pega o dataset que você baixou e você carrega para cá, tá? Então vamos lá, vem pra isso. Então, ó, baixou, primeira coisa, eh, o que é um arquivo CSV? Um arquivo CSV é um arquivo de valores separados por vírgula, comma separated values. Ele é tipo uma tabela do Excel que vai ter, cada linha é uma observação e cada coluna é um cada coluna é uma variável e cada linha é uma observação, tá. Deixa eu ver se eu consigo. É até interessante, ele vai abrir isso num data frame. O que é um data frame? Data frame é isso aqui, ó, é uma tabela. Essa tabela, cada coluna é um valor, é uma variável, né, então isso aqui é de carros. Eh, a produtora, né, a marca, a cor, quantos quilômetros rodou, o número de portas e preço.
Então, ó, aqui eu tenho várias linhas, né? As linhas são um índice que eu consigo acessar as linhas pelo número. Eu consigo acessar as colunas pelo nome, tá? Então vamos lá. Então, ó, se ele conseguir. Então, eu tô carregando aqui, ó. Isso aqui é o encoding, é para dizer como é que tá os acentos, etc. Não precisa disso aqui. Isso aqui que é importante, tá? Então, ó, vamos mostrar. Deixa eu rodar de novo. Oxe. É porque o nome tá errado, né? Deixa eu. Aqui é data. Então, ó, tô gerando algumas estatísticas. Primeiro, primeira coisa, vamos ver umas linhas. Dá para ver as 5 primeiras linhas com o comando header, tá? Então, ó, o que que tem nesse data frame? Tem o número do invoice, invoice é o recibo, né? Eh, o código do item, a descrição do item, um holder em T-light, né? Ó, uma lanterna de metal vermelho, quantidade, data da compra, preço unitário, ID do cliente e o país. Então esses são os 5 primeiros. Se eu quiser não pegar os 5 primeiros, eu posso botar aqui sample de amostra e dar um número e pegar 5 aleatórios. Ó, então tem um monte, são produtos que estão sendo comprados, tá? Tá aqui o preço unitário, quantidade, tem várias compras de vários clientes, ó, alguns clientes sem número, tá? Aqui assim, o segundo comando, vamos verificar como é que estão as dimensões dele, porque isso é programático, isso é importante, ó. Ele tem 8 dimensões, 8 colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 541.909 linhas. Ou seja, tem 541.909 compras. Então, esse é o shape do data frame, né? Que é o formato da coluna. Porque ela pode ser um tensor, ela pode ter mais dimensões aí, mas geralmente eu quero matriz, tá? Duas linhas. Então, esse é isso aqui é interessante, tá? Tá aqui as colunas, a coluna da 0 a 7, tá aqui o nome das colunas. Isso aqui é bom porque eu posso copiar e colar o nome da coluna depois para acessar ela. Quantas linhas não nulas tem? Então, ó, a maioria, 541.909 tá cheia. Então, ó, todos têm invoice number, todos têm stock code, né? O código do item. Nem todo tem descrição. Todos têm quantidade, todos têm data, todos têm preço. Mais de 100.000 não tem o ID do cliente. Mais de 100.000 não tem o ID do cliente. E todos têm o país. E aqui, ó, o tipo. Tipo objeto é onde ele vai botar strings e tudo que não for número. Quantidade é número inteiro. E esses dois são floats. Por que é importante olhar isso aqui? Porque basta um errado que uma coluna de número vira uma coluna de string. Isso acontecia muito com o Covid, tá? Aconteceu o quê? Aquela coluna. Cara, era, sei lá, se fossem 180 dias desde o começo da pandemia, para cada cidade do Brasil tinha 180 linhas. Bastava uma ter usado vírgula em vez de ponto, que aquilo ali deixava de ser número e virava simplesmente tudo string. Aí eu tinha que achar esse cara, trocar e mandar virar inteiro. Ciência de dados, né? Então, na prática, é bom dar uma olhada nos tipos, principalmente para ver se os tipos numéricos estão como número, senão tu não vai conseguir fazer conta com eles. Outro comando importantíssimo é o comando describe. O que o comando describe faz? Ele descreve o data frame, ele faz estatísticas descritivas do seu data frame, tá? Então, olha só. Ele pegou o quê? As colunas numéricas, que são o quê? Quantidade, preço unitário e ID do cliente. Nem precisava, né, o ID do cliente, porque o ID do cliente é um ID, né? Ele não é um número. Eu não vou fazer conta com ele, né? Mas tudo bem. Esse é um detalhe, isso é o de menos. Então, ó, tá aqui a quantidade, como a gente pode ver de novo, o ID tem menos. A quantidade. A média está sendo de 9,5 itens por recibo, tá? Com o desvio padrão de 218.
alto, né? Pode ser desvio padrão 218, a média é 9, mas não é difícil tu ver assim 100, 150, tá? Aqui é a distribuição, né? Isso aqui, ó, eu tô olhando o maior valor, a maior quantidade tem uma compra de 80.995 itens. Parece bastante. E o menor tá menos 80.995. Está errado. Esses dois aqui estão errados, né? Isso parece um número máximo e um número mínimo que acabou aparecendo aqui. E esses outros três, professor? Esse cara aqui é o cara do meio. Então, se eu pegasse todas as quantidades, ordenasse elas, quem é a do meio? Isso é o que a gente chama de mediana, tá? A mediana é, se eu pegar todos os alunos dessa disciplina e ordenar por altura, e pegar o cara do meio, bem do meio, você tem 20 pessoas, 21 pessoas, 10 pessoas. Ordenar, pegar lá o cara, o quarto ou o quinto, ele vai me dar o cara bem do meio. Mediana é diferente de média. Mediana é uma estatística muito mais interessante que média em vários lugares, tá? Se eu pegar salários no Brasil e tirar a média salarial do Brasil, uma pequena porcentagem das pessoas que têm um salário muito alto acabam jogando para cima eh, a média, né? Se eu estou na sala com Elon Musk ou com o Tim Cook da Amazon, qualquer bilionário, a média salarial ali vai ser altíssima, mas não significa que eu sou milionário. Ou seja, já a mediana acaba sendo uma métrica muito mais resistente, tá? Então, 50%, ó, se tem 50%, tem 20 e 70. Isso aqui é o primeiro quartil que a gente chama, e esse é o terceiro quartil, tá? O que é o primeiro quartil? É o primeiro um quarto, metade, segundo quarto e tudo. Então eu pego o meu intervalo, tipo assim, esse cara aqui é maior do que 25%, esse cara aqui é maior do que 70%. 75% tem 10 ou menos na quantidade, tá? Então isso aqui é um jeito de ver as coisas. Beleza. E como é que a gente trata dados faltantes? Então, ó, vamos primeiro ver quantos tem. Então, ó, como eu posso olhar, tem 1.454 descrições faltantes e 135.080 IDs faltantes, tá? Essa decisão, pessoal, não é uma decisão técnica, é uma decisão de negócios. Uma forma ingênua é pegar, vamos tirar essas 135 mil linhas que tem o ID. Mas mais importante é eu saber por que está faltando esses dados, tá? Por exemplo, no e-commerce, isso daí pode ser simplesmente o cara que fez compra e não fez login, que é o que chama de guest checkout, tá? O cara não fez login, então ele não tem um ID, mas ele comprou, foi lá, pagou o Pix, tchau e benção. Sem tirar, a gente vai estar tirando 25% de todas as transações. E mais que isso, eu tô tirando da minha análise os caras que os clientes não registrados. Então eu estou fazendo análise somente sobre os clientes registrados. Vocês entendem que qualquer conclusão que eu tirar está ignorando um pedaço importante da minha base de dados? Tá? O que eu posso fazer para resolver isso então, professor? Eu posso botar um identificador especial. Se está faltando, não vai ficar nulo, vai ficar um identificador padrão, tá? Então, nessa aula, a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai remover. Mas, então, eu posso fazer um placeholder, um número padrão, qualquer coisa assim, só para não jogar fora. Mas, por enquanto, só para mostrar para vocês como é que faz, ó. Drop NA tira todo mundo que é nulo, tá? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Tirando todos os Customer IDs nulo. E uma coisa interessante, que eu tirar isso, os- tirou todas as descrições nulas também, tá? Então, ó, ele olhou aqui, eu poderia botar todos os caras que eu quero tirar os nulos, ele ia tirar, tá bom? Então, olha só. Remover os nulos. Quantas linhas ele ficou? 406, 829. Beleza. Próximo passo é tirar duplicado. Então, isso aqui é limpeza super básica, tá, gente? Então, ó, vamos tirar os duplicados. Tem aqui, ó, o DataFrame tem
essa função chamada duplicated, que ela mostra, ela vai pegar só as linhas duplicadas. E aí eu vou somar o número de duplicadas. Então, o número de duplicadas é 5.225. O que que é uma linha duplicada? É a linha que é exatamente igual à outra. Isso daí, por que que existe isso? Você registra duas vezes a mesma compra porque dados reais estão sujos. Então, ó, posso tirar as linhas duplicadas, ó, com drop duplicates. Ó, in place true, se eu botar falso, ele vai tirar uma cópia. Se eu botar in place true, ele vai fazer no próprio data frame. Tá. Se eu fizer com in place falso, eu tenho que fazer um outro data frame e receber eles, que ele não modifica o data frame original. Tá. Então, ó, tirou os 5.000 e agora tá aqui, tá? O próximo passo é corrigir os tipos de dados. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. O invoice date, se a gente olhar aqui, cadê? Ele tá como objeto. Objeto é quando eu não sei qual é o tipo do dado. Mas só que a data é uma data. Tá aqui, ó. É uma data e um horário. Data é interessante que seja um formato específico de data para eu poder fazer conta com a data. Eu quero saber quantos dias passaram, eu quero saber em que mês que foi, que dia da semana era. É melhor transformar isso numa data, tá? Então, olha só. O date, eu tenho que transformar ele em data. Então, eu tô falando aqui, transforme. Isso aqui só vai funcionar se todos os caras dessa coluna tiverem bem formatadinhos para ser uma data, tá? Então, olha, agora ó, ele é um date time. Outra coisa que a gente vai fazer também é converter o ID para string. Lembra que eu falei aqui que o ID tava como. Cadê? O ID tava como. Cadê? Como float. Mas isso daqui é um ID, tá? É um identificador. Então, vamos transformar ele em string, tá? Por quê? Porque senão alguém vai acabar fazendo conta com ID, isso não vai ser legal, tá? Então, olha só. Agora tem um novo, ó. O ID virou um string, que é um objeto, e esse cara aqui virou um datetime. Beleza. Agora vamos resolver a questão das inconsistências textuais, ou seja, descrições diferentes. Cara, trabalhar com texto, eu vou falar um pouco de texto na terceira aula. É... Texto é um inferno. Por quê? Porque é feito por pessoas vão lá, digitam texto e acaba dando ruim, tá? Eh, texto, uma coisa simples para se fazer, pelo menos, é botar todo o texto em letra minúscula e eh, tirar espaços em branco da esquerda e da direita, tá? Então olha só. Então isso aqui são métodos de string do Python, né, que o Pandas também tem, então eu consigo, ó, tirar os espaços e botar em minúsculo, para evitar cara, casar string é um inferno, sempre vai ter problema, tá. Beleza, terminamos a limpeza? Ainda não. A gente tem que fazer o quê? Detectar o que a gente chama de outliers, que são os pontos fora da curva, eu vou falar mais de outlier mais pra frente, tá, e os casos especiais, tá. Se você lembrar, a gente viu aqui em cima de novo, ó, que tem uma quantidade. Cadê? Quantidade negativa, né? Além como preço negativo também. Então a gente vai resolver isso agora. Então, ó, a quantidade negativa, a gente pode. Isso é o tipo de coisa que se descobre conversando com gente, etc., no negócio. Quantidade negativa significa que foi cancelado o pedido, né? Então, ó, quantidade negativa, ó, desconto, tá? Tem um total de 8.872 que foram canceladas, tá? Como é que dá para descobrir? Porque, ó, tem um C no invoice, o que tem um C na frente é um cancelamento, tá? Ou seja, não é que tá errado os dados, é que são cancelamentos. Mas se eu não tomo cuidado com os cancelamentos,
eu acabo botando os cancelamentos nas minhas estatísticas como se fossem compras, como se fossem compras negativas. Tem que tomar muito cuidado. Isso daqui, pessoal, é o tempo todo, porque pessoal de banco de dados é cheio de gambiarra. Cheio, cheio, cheio de gambiarra. Então, ó, literalmente, eu boto um C na frente do invoice, significa que foi um cancelamento desse cara, tá? Então, se eu quero ver vendas brutas, eu tenho que tirar essas linhas. Se eu tô só querendo saber de vendas. Mas, se eu quero fazer uma análise de devolução, aí eu tinha que focar nela. Ou de satisfação de cliente, por exemplo, tá? Então, não existe uma fórmula perfeita. O que vai ter são fórmulas que servem de acordo com caso a caso. Tá? Tirando as. Então, o que, que eu estou fazendo? Isso, assim, eu vou passar. Vai ter um notebook específico para quem não sabe nada de pandas e um outro do exercício. Aí vai de vocês. Quem tiver na dúvida vai ter o outro como padrão, tá? Então, ó, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou pegando todo mundo cuja quantidade é maior que zero, tá? Isso aqui, eu estou pegando a coluna, a coluna quantidade e comparando com maior que zero. Isso aqui vai me dar um vetor de verdadeiro e falso, que vai ser verdadeiro nas linhas que é maior que zero e falso nas outras. Passando esse vetor para cá, ele vai pegar só as linhas onde dá verdadeiro, tá? Então agora eu tenho 392.732. Beleza. Agora vamos ver as transações com preço unitário igual a zero. Então, a mesma coisa aqui. Vendo preço igual a zero, tem o quê? 40. O que, que é isso? É brinde. Pode ser promoção ou pode ser de registro. Como eu estou preocupado com venda, então, de novo, eu tenho que saber o que, que eu quero fazer com os dados antes de limpar. E é importante eu documentar isso, porque acontece muito do cara tomar essas decisões no começo, fazer a análise dele, aí lá no futuro ele quer fazer outra análise e quando ele está fazendo essa outra análise ele usa esses mesmos dados. E a limpeza que ele fez não presta para isso. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Para tu não pegar dados que já foram limpos para uma outra tarefa que não vão servir bem para ti, tá? Então, ó, vou tirar todo mundo, ó. Vai ficar só quem tem o preço unitário maior que zero. Para terminar, se vocês olharem aqui, a gente tem, principalmente na quantidade e no preço unitário, o maior é muito maior do que o resto, né? Tá meio estranho. Então a gente pode detectar esses pontos fora da curva, né? De novo, se o Elon Musk entrar na sala, na média todo mundo ficou milionário. Mas não é isso que eu quero saber. Eu não quero que a minha análise diga que todo mundo é milionário quando tá todo mundo na pindaíba. Então, identificar os outliers é importante, tá? Então, vamos primeiro, vamos dar uma olhada nas linhas negativas. Ah, isso aqui eu já fiz. Agora não tem mais, né? Ah, isso aqui tá repetido. Eu rodei para trás, né? Espera aí. Tá aqui. A gente vai usar um método da estatística que chama IQR, que é o intervalo interquartil, é o nome desse em português, tá? Que é o quê? É uma técnica que é muito usada usando um negócio chamado boxplot, que é, eu vou reexplicar boxplot para frente, para a gente poder identificar outliers de uma variável, tá? Ou seja, os pontos fora da curva. Então, eu vou mostrar a quantidade, o boxplot da quantidade. Nossa, tá estranho, tá. Pô, por que que ele tá horizontal? Pera aí, é Y. Tá horroroso esse boxplot, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Porra. É porque tem esses dois números estão muito. Deixa eu ver. Zero. Acho que é assim, que ele programando ao vivo em vídeo, tudo que eu tava precisando fazer, né?
É isso? É range? Não, não é. É X range ou Y range? Y range. Ah, não lembro. Porra. Então, esse box plot, deixa eu mostrar um exemplo de box plot qualquer para poder mostrar para vocês o que que está acontecendo aqui. É isso aqui, ó. Não sei se você já viu esse tipo de gráfico, eu vou mostrar para vocês de novo em sala de aula na próxima aula, tá? Esse tipo de gráfico ele é o seguinte: esse cara aqui, essa linha é a mediana, que é o cara que está bem no meio. Esse cara aqui é o primeiro quartil, que é o 25%. Esse cara aqui é o 70%. Então, metade, tudo do 25 ao 75% está nesse intervalo entre os 120 e os 150, certo? Então a outra metade está fora dele. Tem uma fórmula que eu vou mostrar mais na próxima aula, porque a gente vai ver box plot, violin plot, vai ver um monte de plot massa, que me dá o limite inferior e o limite superior. Que é o pessoal. O ideal é a maioria dos dados estarem aqui dentro. E quem tá fora é o que a gente chama de outlier, tá? Que é o ponto fora da curva. É o cara que é muito baixo ou é o muito alto, tá? Então, como é que calcula isso aqui? A fórmula tá aqui bonitinha. Então, ó, tá aqui, calculou o 25, 75, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, o intervalo tá justamente a distância entre esse cara e esse cara. Esse é o intervalo interquartil. O limite inferior é 50% a mais, a menos, então e o outro é 50% a mais, então é maior para cá e maior para lá, tá? Então é 1,5 sobre ele, 1,5 menos ele, cadê? E os outliers são caras que vão estar fora do limite inferior e superior, tá? Então, ó, aqui basicamente está aqui o limite inferior e superior, tá? Não existe só essa forma de achar outlier, tá? O IQR é bom para dados que são normalmente distribuídos, tá? E o que que eu faço com eles? Eu posso simplesmente remover, tá? Remover serve se o outlier for por causa de erros, tá? Se for erro, tu elimina simplesmente elimina o resultado. Eu posso fazer o que a gente chama de capping, que é o quê? Eu não corto a linha, eu baixo o valor dele. Então, por exemplo, se tem o Elon Musk numa sala com 100 pessoas, em vez de eu botar o salário dele, eu boto o salário do cara mais rico logo depois do Elon Musk. Só para dar. Aí ele. Nesse gráfico aqui, por exemplo, esse gráfico horroroso que não funcionou, eu pego esses dois caras e jogo para cá, o gráfico já vai ficar muito mais visível, não é verdade? Tipo, já fica bem menos outlier. Isso aqui é o que a gente chama de capping ou truncagem, tá? Posso transformar, eu posso usar uma função matemática mais bonitinha, baseada em desvio padrão e etc. Ou simplesmente meter uma mediana, um primeiro quartil, terceiro quartil, tá? Se eu meter a mediana, eu tô tirando ele da minha distribuição. Eu tô pegando o cara do meio e multiplicando por 2, tá? Então aqui, por exemplo, para remover, ó, eu tô tirando todo mundo que é, a quantidade é maior do que o limite inferior e é menor que o limite superior, tá? Pessoal, então esse é o exemplo de limpeza de dados, tá? E no Colab Web a gente vai ter já tanto um notebook para quem não conhece Pandas, que é para vocês treinarem, e a atividade em si, que é para vocês fazerem, tá bom? Então, até lá.